dia, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã, louvando, glorificando ao Senhor. E nesse dia que é especial, muito especial, no Brasil e em alguns países também, comemorado o Dia das Mães. Apesar de a gente estarmos aqui cultuando a Deus, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso, a quem nós devemos dar toda a nossa adoração, mas até pela questão da ocasião, nós vamos fazer uma reflexão de forma diferente. A gente vamos juntos, reunidos, passarmos pela história de algumas mulheres que estão na Bíblia, que apesar de muitas das vezes haver uma crítica muito grande, até de alguns pensadores contemporâneos, dizendo que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia é um livro que não tem espaço para as mulheres, nós veremos no decorrer de algumas pessoas bíblicas aqui que vamos falar, que algumas dessas mulheres elas suplantaram o nome dos seus maridos, só pela capacidade de ligação com o Senhor, pela capacidade de ação de suas vidas, diante das situações que a gente vai ver aqui descrito no livro sagrado. Então a gente vemos que, apesar dessas críticas, a gente vê que até eu, como professor de história, posso falar que, diante dos tempos em que a Bíblia é escrita, é o livro mais moderno para a época, porque se você olhar outros livros religiosos, a mulher não vai ter esse espaço que você vai ver, por exemplo, na Bíblia. Então eu vou convidar a igreja, ao nosso querido amigo da igreja que esteja ouvindo a nossa fala, ouvindo a nossa voz nesta manhã, que nós possamos começar a abrir na Bíblia lá no começo. Como eu falei, nós vamos passar por algumas mulheres, então não uma só, e vamos falar principalmente desse dom, que é a maternidade. E o interessante é que a maternidade, muitas das vezes, é muito maior do que colocar só filhos no mundo. A maternidade ela é gerida de várias formas, a gente vai ver aqui até no livro bíblico, que a maternidade não é só colocar filhos no mundo. E algumas dessas mulheres, a maternidade tem muita ligação com o propósito de Deus na terra, com o propósito que Deus tinha para o seu povo, com o propósito que Deus tinha para a humanidade. Mas ao mesmo tempo, muitas delas fizeram muito mais do que serem só apenas mães. Elas mudaram o curso da história delas, da vida de suas famílias e em alguns casos aqui até da própria humanidade. Então eu convido primeiramente para a gente conhecer a primeira mulher desta manhã que a gente vai falar, uma mulher chamada Eva. Gênesis capítulo 3. A primeira mulher que a gente vai falar nesta manhã se chama Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, segundo a fé cristã, Eva, a mãe de todos os seres humanos, esposa de Adão. Versículo 25 a 26, tem outro momento dela aqui no capítulo 4. 25 a 26, só para a gente entender por que a gente está incluindo Eva nessa questão de maternidade. Primeiramente, já deu no versículo 20 do capítulo 3 que ela é a mãe de todos os viventes, de toda a humanidade. Todos os viventes, perdão, porque eu estou falando errado, porque tem os animais e outros seres viventes, mas de toda a humanidade, é a palavra certa. Vamos lá, versículo 25 e 26 do capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E aí a gente vê aqui, primeira menção, da importância de Eva. Vamos tentar entender a história dessa mulher. Eva, para muitas das pessoas, é até verdadeiramente um personagem triste. Vai falar assim: mas ela que comeu
o fruto da árvore que o Senhor tinha proibido. Mas Eva, como uma mulher serva do Senhor, ela vai aprender com seus erros. Se você observar no capítulo 3, que é onde acontece a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que quando ela é acusada pelo seu esposo como aquela que trouxe o erro a ele, ela vai ficar calada. A única coisa que ela vai falar é sobre a questão da serpente, mas ela não vai questionar em nenhum momento, por exemplo, o castigo que o Senhor coloca sobre a vida dela. A gente vê no capítulo 3 que o Senhor fala que a partir dela, a mulher teria sofrimentos na sua gravidez. Está ali no capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você não vê Eva amaldiçoar o Senhor por causa disso? Você não vê Eva ir contra o castigo que ela recebe, pelo ato que ela cometeu? Você vê Eva submissa totalmente à vontade do Senhor. Ela coloca-se debaixo do castigo que Deus coloca sobre a vida dela. E Eva dá a volta por cima. Aqui a gente vê o outro episódio no capítulo 4, depois de ela dar 2 filhos a Adão, Abel e Caim, em que um serve a sua própria vontade, o seu próprio desejo, que é Caim, e acaba cometendo homicídio contra Abel. E no lugar de ela ficar só lamentando pelo destino ruim de um filho e pela fatalidade do outro, ela vai continuar debaixo da orientação do Senhor, das mãos do Senhor, e vai estar com Adão trazendo mais um para renovar a geração que serviria a Deus. 7 é uma nova aliança com o Senhor. A partir de 7 a gente vê aqui que a partir dos filhos dele você vai ter um novo culto a Deus. É essa família que Eva vai construir, ensinando os ensinamentos de Deus, depois de passar por toda essa situação complicada, Eva vai construir um lar, reconstruir um lar, depois da tragédia, e desse lar, você vai ter os primeiros lares que vão servir ao Senhor, e são os lares que a gente vai chegar até a genealogia de Noé, aqueles que se salvaram do dilúvio. Então a gente vê aqui, uma mulher que não foi maldizente, uma mulher que mudou a sua sorte, uma mulher que se submeteu aos castigos do Senhor. Nós hoje vivemos ali muito diante das dificuldades, diante de qualquer dificuldade nós temos nos levantado às vezes a blasfemar, a murmurar contra a vontade de Deus, muitas das vezes quando pelos nossos próprios atos que cometemos, e todos os nossos atos têm consequências, e diante dessas consequências, muitas das vezes, nós queremos sempre apontar a nossa direção, o nosso alvo, como se Deus fosse culpado. Muitas das pessoas neste momento estão até perguntando por que tudo está acontecendo com a humanidade, onde está Deus? Cadê Deus que não está vendo isso? Eva, em momento algum, ela se submete à punição, mas ela vai reconstruir uma família servindo ao Senhor. E Eva vai ter outra tragédia, e nem essa outra tragédia vai distanciar ela vai se submeter de novo, voltar e reconstruir uma família nas mãos do Senhor. Essa Eva é uma mulher forte, Eva é uma mulher que em todo momento está com o pensamento de redenção da sua família. Bem, essa é a primeira mulher. Agora a gente vai falar sobre outra mulher também de uma história importante e maravilhosa. É uma mulher chamada Joquebede. Convido a igreja a irmos lá no capítulo de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 2. Irmãos, quando eu fui pesquisar sobre essas mulheres que foram mães, e a gente está vendo aqui papel de mãe, não só papel feminino de mulher. Já teve algumas mulheres aqui que eu vou até falar o nome delas, mas a gente não vai ter como passar pela história delas, porque são muitas, A gente às vezes fala que a mulher não tem espaço na Bíblia, mas tem muitas mulheres que são verdadeiras heroínas, verdadeiras mulheres fantásticas na mão de Deus. E aí a gente está indo para essa segunda pessoa bíblica chamada Joquebede, lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho.
e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Irmãos, o que é ser mãe? Essa mulher, a primeira coisa que ela tem de fantástica, Joquebede, é confiar poderosamente no Senhor, nas mãos do Senhor sobre aquela criança. Enquanto ela pôde proteger com as suas forças de mãe, ela protegeu. Quando ela não viu mais, ela confiou no Senhor Deus, que poderia dar a guarda àquela criança. Quem já viu as animações, por exemplo, do Príncipe do Egito, a gente vê quando é solto aquele cestinho, e por mais que seja um desenho animado, mas você imagina você soltando uma criança num cesto no rio, né? Quantos perigos essa criança vai sofrer, quantos riscos essa criança vai passar. Mas essa mãe tinha uma confiança em Deus. Ela não largou uma criança, como a gente vê hoje nesse mundo contemporâneo, que algumas, por fazer, né, não ter um senso de maternidade, largam seus filhos em qualquer lugar, aí abandonado. Muitas vezes a gente abre o noticiário e vê a cena de policiais ou de outras pessoas encontrando uma criança largada pela sua mãe, que na sua inconsequência teve a gravidez e ainda por cima não se recupera do seu ato e é inconsequente até quando coloca essa criança no mundo. Joquebede, em todo o tempo. E olha quantas coisas Joquebede vai fazer. Primeiro, o ato de Joquebede é tão importante que quando se fala de Moisés como um daqueles heróis da fé, lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, a ação de Joquebede está escrita lá, que foi por fé, foi ato de fé que Joquebede fez. E aí Joquebede vai fazer esse ato, um ato de destemor de uma mulher, capacidade da confiança dessa mulher em Deus. E vocês podem observar que nos versículos após, olha o que essa mulher se sujeita. Ela vai criar o seu filho como se não fosse seu. Por mais que ela, devagarzinho, né, como uma boa serva do Senhor, ela vai colocar as características e algumas marcas a Moisés daquilo que ele iria conhecer mais à frente como libertador de Israel. Ela não está só mudando o destino da família dela, ela está mudando o destino de um povo na proteção desse menino. Outra coisa que ela faz, se você observar no versículo 9, a princesa lá, a filha do faraó, ela vai pagar a ela para criar um menino. Isso ela traz sustento à sua família também. Muitas das mães hoje criam seus filhos sozinhos. Não é o caso de Joquebede, criou junto com Arão, mas na verdade muitas vezes criam sozinhos, mas quantas também às vezes criam com os seus maridos, mas participam arduamente das condições de sustentação do lar. No mundo contemporâneo hoje, quantas das mulheres trabalham, chegam em casa, ainda tem que ter tempo para os seus maridos e para os seus filhos, continuam orientando, e muitas das vezes, por mais cansada que estejam, colocam seus joelhos no chão e ora, e entregam o lar, entregam a vida de cada um dos seus filhos, aonde eles possam estar nas mãos do Senhor. Joquebede era uma mulher assim. Joquebede, grande mãe, mudou o curso do povo de Israel, porque confiava no Senhor. Às vezes a gente fica vendo assim o que é um amor de mãe. Eu nem tinha colocado essa mulher, porque na verdade ela não tem nome. Lá na história de Salomão, quando Salomão vai partir aquela criança, em que duas mulheres assumem ser as mães daquela criança, e como que Salomão, na sua sabedoria colocada por Deus no seu coração, ele descobre, quando ele manda partir a criança em dois, aquela que é a verdadeira mãe. Ela prefere que essa criança vá até para outra criar,
do que ver a vida do seu filho ceifada. Esse é o verdadeiro amor de mãe. Joquebede se coloca nesse propósito. Quem coloca o nome no filho dela não é ela. Moisés é quem coloca, é a princesa do Egito. É a filha do faraó que coloca o nome de Moisés. Está aqui o significado: porque das águas o tirei. Então nós chegamos na segunda mulher, Joquebede. Quanto nós aprendemos com essa serva de Deus, com essa serva do Senhor. E nós continuamos caminhando pela Bíblia. Logo após esses livros do Pentateuco, o livro de Josué e Juízes, nós vamos ter uma história. Você pode falar assim muitas das vezes: eu não fui mãe porque Deus não quis que eu tivesse filhos. Muitas das vezes temos tantas irmãs aqui que são servas do Senhor, que são mães de oração. Muitas das vezes não têm filhos do seu próprio sangue, mas têm filhos de fé. Pessoas que oram 24 horas, ficam o tempo todo com seu coração muitas vezes até dormindo, descansando do Senhor, mas com essas pessoas no seu pensamento e entregando elas a Deus. Nós temos aqui o caso, por exemplo, de Noemi, no livro de Ruth. Porque se você observar, o livro de Ruth não é um livro que às vezes a gente, pequenininho no meio daqueles grandes livros ali da Bíblia, mas um livro que conta uma história linda, uma história do amor de uma sogra por uma nora, a história de uma nora que ama a sogra, que parece que nem são sogra e nora, parece mãe e filha. Noemi é uma mãe de adoção. Lá no capítulo 1, não vou ler ele todo, mas ele está contando a história, e aí vocês veem a mulher suplantar o nome do marido. Quem lembra do marido de Noemi? Só se você abrir aqui a Bíblia e lembrar que era Elimelec. Mas muitas das vezes passa batido que é o marido de Noemi, porque a importância está na história de Noemi e Ruth. E essa história nos ensina muito. Por quê? Eu não vou prender o capítulo todo, quem quiser depois dê uma lida em casa. No versículo 15 e 17 do capítulo 1, depois de Noemi perder, numa tragédia, perder seu esposo, perdeu os seus 2 filhos que eram casados com as suas 2 noras, e aí ela começa a se despedir das 2 noras. Elas eram estrangeiras, elas não eram judias, elas eram moabitas, um povo também daquela região, e uma das suas noras vai partir para o seu povo para tentar um novo casamento, uma nova chance, um novo destino, um novo caminho para a sua vida. Mas Ruth permanece presa a Noemi. Lá no versículo 15 e 17, disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso aqui não é uma fala de uma filha para uma mãe, não. Isso é uma fala de uma nora para uma sogra, mas porque ela via nessa sogra uma verdadeira mãe. Por isso que eu estou falando, não estou falando só dos laços de sangue, laços de oração, mães de oração, mulheres que muitas das vezes não tiveram seus próprios filhos, mas vivem em oração pelos filhos de outras, vivem suas vidas de oração por tantos filhos que a igreja abriga, por tantos filhos que precisam, filhos até que são largados pelo mundo, pessoas que precisam voltar ao altar do Senhor, entregar suas vidas, mas no coração dessas mulheres continuam sempre esses nomes em incessante oração. Noemi era uma mulher assim. E olha a bênção do Senhor para Noemi. No mesmo livro aí, no capítulo 4, a partir do versículo 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Filho da sua nora tornou-se seu neto.
que é maior maternidade do que essa? Que é maior raiz maternal do que essa? Tão forte que o que abençoaram essa senhora Noemi, essa criança foi abençoada. Esse menino, ele tão pouco, ele só vai participar da genealogia do rei Davi. Tão simples, né? E depois, por acaso, vai colocar essa moabita na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Noemi suplantou até o nome do seu marido. Aquela história ficou até para trás. Nós vamos falar de outra mulher agora nesse momento. Outra mulher conhecida, como a gente já está falando de oração. Ana é a nossa quarta mulher. Lá em livro de 1 Samuel, eu não vou ficar preso à história toda de Ana, que é uma história maravilhosa. Como eu falei, a gente está passando por a história dessas mulheres, para a gente falar da importância dessas mulheres que geram a sua maternidade dentro da casa do Senhor. Muitas vezes maternidade dos seus próprios filhos, como muitas vezes maternidade de filhos de oração. Ana era uma mulher que orava tanto que chegou a ser considerada pelo sacerdote da época como uma embriagada, mas que se colocava ali orando, muitas vezes em voz quase como silenciosa. E aí Ana, nós vamos só ler aqui a parte que fala de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20. E ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Ana cumpriu os seus votos com o Senhor, e deu Samuel, aquele que foi um dos maiores juízes do povo de Israel, um dos maiores conselheiros, um dos maiores homens da história desse povo. Ana foi uma mulher persistente em oração, suplantou o nome do seu marido. Você não fala que Ana é a mulher de Eucana, você fala que Eucana é o marido de Ana, até porque Eucana tinha outra esposa. Essa mulher, ela vai construir toda uma ação através da oração. Em busca dessa oração, ela vai ter seu filho, e depois que Samuel, ela vai ter outros filhos e vai continuar fazendo seu papel materno. Diz a Bíblia mais à frente que Ana mandava as roupas para Samuel. Mas nós vamos agora conhecer mais uma mulher. A quinta mulher da nossa história. A história dela é triste, mas a gente vê até que ponto a maternidade ela é tão profunda. É a história de Rispa. 2 Samuel. Estamos chegando já até, irmãos, para terminar. O presbítero Leandro e o reverendo César falou que eu podia ficar até 22 horas da noite, gente. Não é brincadeira, tá? Não vou falar disso não. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 21. Nós só vamos ler alguns versículos, porque essa história é muito mais extensa. Essa história vem na verdade, de um pagamento de uma dívida de justiça que o rei Saul, por perseguir um grupo, um certo povo, havia uma cobrança de justiça por isso. E Davi vai submeter à justiça os filhos de Saul. E aí a história dessa mulher, essa mulher na verdade ela é viúva de Saul e viúva depois do general Abner. Vamos lá? No versículo 9 e 10: e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. O que é uma mãe? Ali tinha filhos dela, ali tinha até filhos que não eram dela, eram filhos de outros filhos do rei.
mas ela cuidou de todos aqueles corpos. Ninguém estava preocupado, foi feito o julgamento, eles foram condenados e foi feita a execução, e aquela mulher se colocou ali para proteger aqueles corpos do ataque de bichos, de aves carniceiras, como de animais carniceiros. Ela ficou ali, saiu do seu lar, se colocou ali no templo e ficou ali em vigília, de dia e de noite, protegendo aqueles corpos que já não existiam nem vida, mas ali ainda estava preso o seu cordão umbilical de mãe, seu cordão umbilical, que para muita gente acha que quando o médico corta lá parece que acabou, mas as verdadeiras mães de verdade, elas permanecem com seus filhos até o último instante de suas vidas. Essas mães, elas estão aí constantes em oração de joelho. Esse homem que vos fala aqui hoje, eu sou projeto de oração, sou de joelhos que se dobravam e oravam persistentemente para que eu pudesse voltar aos braços do Senhor. E quantos de nós aqui na igreja não somos frutos dessas orações, de mulheres que não desistem? Como que a gente vê, por exemplo, no mundo contemporâneo, muitas das vezes quando havemos atos criminosos, quando se resolve, muitas das vezes a polícia vai chamar a mãe desse marginal para que ele possa se entregar, e muitas das vezes só o coração de uma mãe que convence o filho a se entregar. Muitas das vezes a gente vê várias mães que, diante de tantos caminhos tortuosos que seus filhos seguem, mas aquela mãe ainda acredita, permanece em constante oração, acreditando que aquele filho vai dar a volta por cima, que aquele filho vai mudar. Rispa é uma mãe assim. Rispa continuou cuidando até dos corpos dos seus filhos, depois de mortos. Agora nós vamos chegar na sexta e penúltima mulher. Nós poderíamos ter falado de Sara, de Agar, poderíamos ter falado de Rebeca, da própria mãe de Sansão, poderíamos ter falado de Eunice, Lóide, mãe de Timóteo, um homem de fé. Mas nós vamos falar agora de Batseba, minha penúltima mãe, que nós vamos falar no dia de hoje. Está lá no capítulo 1 de Reis. Primeiro capítulo de Reis, versículo 1. Não, versículo 15, perdão, capítulo 1, versículo 15 ao 21, a história de Batseba. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era o rei já muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: o que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Batseba, mãe de Salomão, ela não vai ao rei Davi interceder por si próprio. Ela não vai ao rei Davi interceder por algo particular. Ela vai interceder pelo seu filho. Quanto das mães todos os dias intercedem por seus filhos? Nesses momentos, por exemplo, de quarentena, que diante da situação que temos vividos, hoje, no Dia das Mães, muitos filhos passarão à distância de suas mães. Passarão à distância de um abraço, de um beijo. Alguns que já vivem com a distância, já vivendo há anos, e outros que não estão acostumados com isso. Hoje é dia de que, normalmente no Brasil, principalmente, é uma celebração. Muitos filhos voltam para a casa de suas mães, aquele almoço maravilhoso de domingo do Dia das Mães. E infelizmente, muito diante da situação que nós temos vivido, para respeitar o que é necessário para o cuidado dessas próprias mães e avós, muitos de nós estaremos à distância. Mas, meus queridos, fiquem sabendo que o coração das mães
eles continuam ligados aos seus filhos, por mais que a quilometragem seja necessária usar aviões para poder chegar. O coração de uma mãe está sempre brigando e lutando pelo filho, por mais que esse filho a tenha magoado, por mais que esse filho tenha entristecido. E o que Batseba vai fazer agora é lutar pela coroa do seu filho. Essa coroa não era para ela, essa coroa era para Salomão. Agora, para a gente fechar, nós vamos para uma mulher muito importante, lá em Lucas, capítulo 1. Uma mulher de extrema importância, não só para a história da família dela, mas para a história da humanidade. Uma mulher que não foi escolhida à toa. Deus escolheu porque Deus conhece a capacidade de cada um. Deus escolheu porque sabia que essa mulher, ela estava preparada para a missão, não só de colocar o seu filho no mundo, gestar o seu filho e colocá-lo no mundo, mas também dar as primeiras orientações maternas, até que ele começasse a sua missão. Nós estamos falando de Maria. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 a 35. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria coloca o seu coração submisso ao Senhor. Nós vemos no mesmo capítulo, mais após, ela fazer um cântico lindo e maravilhoso de alegria por ter sido a escolhida a colocar o Senhor Jesus nesta terra, a encarnar o verbo que já existia antes da fundação do mundo. Maria era muito menina ainda, muito nova. As moças naquela época se casavam muito jovens, e é colocada uma responsabilidade tão grande sobre a vida de Maria. E Maria vai amar esse filho, Maria vai conduzir esse filho nos primeiros anos da vida dele, e Maria vai acompanhar até o seu ministério à distância. Nós vamos seguindo pelos evangelhos, estamos vendo sempre a presença de Maria na proximidade ali com o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui falando de nenhuma Maria sobrenatural, nem de uma Maria super fantástica. Estamos falando de uma Maria de carne e osso, mas de uma Maria heroína, de uma Maria escolhida pelo nosso Senhor Deus para ser aquela que colocasse no mundo o Filho do Altíssimo, para que ele fizesse a missão de redenção da terra. Por isso nós estamos vendo aqui o papel de Maria. O que acontece com a vida dela vai fazer a mudança em toda a humanidade. E Maria era muito nova. Pensa, vamos pensar com a nossa mente naquela época, até tempos atrás, nos anos 60, no Brasil, uma mulher divorciada sofria todo o preconceito da sociedade. Você pensa uma moça naquela época grávida e ainda vivia um noivado com seu futuro noivo. Nós sabemos que ela confiou no Senhor, ela não discutiu, não questionou, ela só falou: não tive nenhum contato com homem algum. O Senhor, o anjo fala que ela descanse. Deus está tomando conta de tudo, e Deus vai tomar conta de tudo. Deus vai falar o coração de José, mas aquela jovem confiou totalmente no Senhor. E com tão jovem, tão nova, com circunstâncias tão diferentes, quem acompanha a história de Maria nos evangelhos, até circunstâncias adversas que acontecerão,
Haverá reis buscando a morte daquele menino. E ela, diante de tudo isso, da gravidez, andando em cima de um jumentinho, de colocando um filho não numa maternidade caríssima, mas numa estrebaria, tendo toda a sua vida ao redor da história e da missão desta criança. Mas Maria vai derramar todo o seu amor de mãe quanto pode colocar sobre o seu filho, e sabendo que o seu filho não pertencia a ela, o seu filho pertencia aqui na terra uma missão, e pertencia ao eterno Deus. Bem, meus queridos, é isso que eu queria falar para vocês. Só te peço que nesta manhã todos nós possamos sermos gratos pelas mães que temos, e possamos aprender a respeitar e entender, diante da história de todas essas mulheres maravilhosas, dessas mães que condicionaram suas vidas a gerir a sua maternidade da melhor forma possível, que nós possamos ser gratos pelas nossas mães, pelas nossas avós, por todas essas mulheres que estão ao nosso redor, e muitas das vezes deixam de buscar os seus próprios sonhos para buscar os sonhos dos seus próprios filhos, deixam de viver suas próprias vidas para viver pelos seus filhos, deixam de buscar seus próprios interesses para lutar pelos interesses dos seus filhos. E essas mães, como as mães de hoje, que nós temos tantas mães nas SAFs espalhadas por todo este país, tantas mães de outros credos religiosos, mas que são mulheres que vivem pela intercessão ou pela busca do melhor para os seus filhos. Essa é a palavra, essa é a reflexão que nós possamos deixar nesta manhã. Amém, irmãos.